Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. Hoje nós estamos aqui com o projeto Café com Experiência. Não somos apenas advogadas, mas somos amigas, somos mulheres e de uma forma bem descontraída, bem à vontade, nós vamos falar um pouco das nossas experiências da advocacia, do direito, de nós como mulheres, como mães. Então vai ter de tudo um pouco. Estejam conosco que vai ser muito legal. Eu sou a Renilda, eu sou advogada, eu tenho 42 anos, sou mãe de família, tenho 3 filhos maravilhosos, a Bruna, o Vitor e o Eduardo, que já são adultos, inclusive. Eu tenho aqui comigo como convidada a doutora Joyce. A doutora Joyce também é advogada, já atua há 9 anos, né, doutora? E também é mãe, tem inclusive uma filhinha bebezinha, a Mariana, o Lucas. A nossa amiga querida também, a Diana, tem experiências maravilhosas para compartilhar conosco aqui, porque além de uma grande advogada, a Diana passou por uma experiência muito bacana, que foi advogada, passou a ser servidora pública e agora voltou a ser advogada para abrilhantar a advocacia de Vilhena, é claro, né? Então, nosso bate-papo vai ser muito legal. É o primeiro. Tenham paciência conosco, vem, se sintam à vontade, como se estivessem aqui. Estamos aqui na minha casa e é um prazer receber todos vocês aqui na minha casa, tá? A nossa troca aqui vai ser bem descontraída mesmo, bem à vontade. E eu vou fazer perguntas para vocês, e vocês vão fazer perguntas para mim. E aqui nós vamos seguindo. Ok. Então, eu vou me colocar à disposição para responder as primeiras perguntas. O que vocês acham? Pode ser? Perfeito. Para mim, Tudo bem. Agora... Quem quer fazer pergunta, que eu possa, de repente, contribuir um pouco aí com o meu conhecimento? Posso fazer, doutora? Pode, tranquilo. Doutora, eu gostaria de saber qual foi um dos maiores... Ai, cortou, gente. Já foi. Não foi não. É que foi o doutor, Renilda. Eu gostaria de saber o maior desafio que você encontrou no início da advocacia. Na verdade é assim, o que acontece? A gente sabe, não adianta negar que não é fácil. O início da advocacia é difícil para todos. Para mim, foi um pouco diferente, por quê? Porque eu simplesmente saí de uma profissão completamente diferente da área jurídica, que eu era vendedora de móveis e eletrodomésticos, e caí na advocacia. Então, foi algo instantâneo. Então, as dificuldades foram, sim, muitas, mas dentre as maiores dificuldades foi justamente essa. A falta desse contato com a área jurídica anteriormente. Então, ali no início, não tinha conhecimento jurídico, porque a faculdade não nos prepara, né? Verdade. Para ser advogadas. A faculdade, ela nos dá ali uma parte teórica do conhecimento jurídico e não é suficiente para o exercício da advocacia. Então, você entra para o mercado sabendo muito pouco tanto da questão da judicial, jurídica, do direito em si, prática, né? Da prática, além das dificuldades também para ingressar no mercado de trabalho, porque você não sabe gestão de um escritório, como começar. Então, eu tive bastante dificuldade. A maior dificuldade, sim, é trazer clientes. Prospectar. É você se colocar no mercado de trabalho, tem essa dificuldade. Eu tive... foi um pouco mais fácil. Por quê? Nesse ponto. Eu já era vendedora. E eu considero que nós, advogados, antes de qualquer coisa, nós somos vendedores de serviço. Nós colocamos no mercado o nosso conhecimento à disposição dos nossos clientes. Então... Doutora Joyce, e que vendedora. Sim. Porque foi lá que eu fui fisgada por ela. A princípio, sabia? Bem lembrado! Ela, quando assim, nossa, é só um passo. Porque como vendedora, era top. Agora deu um salto maior ainda na advocacia, que eu acho que só vai crescer, viu? É verdade. Vai vir frutos melhores por aí, Gente, pode bem esperar. lembrado. Olha que bacana. A Diana foi minha cliente quando eu trabalhava na loja de móveis. Eu a conheci lá, inclusive. Foi sim. Então, assim, é muito bacana porque quando você se coloca nessa posição de vendedor, você automaticamente se dispõe a se preparar para o seu cliente, para essa prestação de serviço que precisa ter qualidade,
mas também que precisa de técnicas de venda. Ou seja, o cliente ele não vai te contratar se ele não sentir segurança. O produto é o seu conhecimento. E aí ele vai avaliar. E aí esse produto é suficiente? Vai atender a minha necessidade? Ele vai avaliar. Então, assim, eu acho que essa é a maior dificuldade que todos nós, advogados, quando começamos. Eu tive ela também. Então, assim, no começo dava aquela sensação, nossa, as primeiras audiências também, a insegurança, a São primeira desafiadoras. A primeira instrução, acho que ninguém esquece, nenhum advogado. Eu acho que a gente nunca vai perder aquele friozinho na barriga. Sim. E eu Toda acho audiência, até hoje eu sinto, cada audiência tem um friozinho. Tem. Mas, doutora, eu acredito que é importante. Porque, assim, é o valor que você dá para a causa, é o valor que você dá para o cliente e para a situação. E não adianta, assim, é tudo igual. Não existe nenhum caso igual, nenhum cliente igual. O fulano roubou e o fulano roubou também a mesma coisa, o mesmo artigo. Vai ser a mesma pena? Não. Não. A tua preocupação, o teu cuidado com o processo Com é outro. A gente até tem que tomar cuidado com o envolvimento emocional, né? Porque sempre surge. Mas não adianta. O frio na barriga, ele vem. E eu confesso que eu gosto. Ele é bem bom. Eu também gosto. E as audiências, elas são dinâmicas e... é muito bom, é muito gratificante. Então, sem dúvidas, temos dificuldades no início da profissão, como todas, né? Sim. Mas na advocacia é muito mais desafiador. Mas ainda assim, eu considero que foi fantástico. Agora, nesse paralelo que dá pra gente fazer dessa forma, eu vou perguntar pra doutora. A doutora Joyce, atuou, já tem 9 anos como advogada, trabalhou em grande escritório, num grande centro, né? Como é que foi essa experiência? Conta um pouquinho pra gente aqui, doutora. Doutora não, que nós combinamos, que aqui é Renilda, Joyce. Esquece-se, doutora. Então, meninas, é totalmente diferente o formato, né, do escritório, num grande centro, do que aqui em Vilhena, né, o que hoje eu estou. Nós não temos esse contato com o cliente, né, os sócios do escritório que, né, combinam, conversam com o cliente, como será prestado o atendimento, essa prestação de serviço, né, valores. Então, eu nesse escritório eu era uma advogada empregada, né? E... o que mais? Corta isso aí, tá? Mas, doutora, só assim, se me permite, aproveitar a pergunta dela. Porque do jeito que a senhora explicou aí, você, senhora, não tá aqui. Do jeito que você explica, o que acontece? Você participava de um escritório grande, numa cidade grande, em que você não tinha um contato físico com o cliente. Não tinha um contato você com o tinha cliente. Contato com o fato em si. Isso, com os prepostos também, que representavam aquela empresa, né? Aí eu vou aproveitar também a pergunta da doutora nesse sentido, porque eu nunca passei por essa experiência. Então, acho que às vezes ajuda a responder a de outras pessoas. Eu nunca tive contato com o fato. Eu sempre tive contato com o cliente. E aí cabe naquela situação de você não ter envolvimento emocional. Porque quando você escuta do cliente uma situação, eu não sei se é a mesma coisa de você pegar o processo e ler. Porque assim, a nossa obrigação é o quê? A aplicação da lei. Exato. Mas nem sempre conseguimos agir dessa forma, né? Há um sentimentalismo que toma conta. Né? Separar. E nesse caso, o contato que você tinha em Curitiba, que era em Curitiba, é melhor ou é pior em relação a ter acesso ao processo? Eu acho que, na verdade, agora você já está conseguindo pensar do ponto de vista da sua prestação de serviço público, do outro lado. Por quê? A experiência que a doutora teve, pelo que ela conta, ela trabalhava em um escritório em que ela não tinha esse contato, mas que para ela, hoje com a experiência atual que ela tem, é completamente diferente e fazia falta lá. Porque o escritório de massa onde ela trabalhava, que era um escritório muito grande, grandes ações, ela fazia sempre aquela mesma coisa, né, doutora? Sim, não tinha esse dinamismo, essa vivência que a gente tem. Meio que ficava mecânico. Isso, não sei se posso dizer isso. Os clientes são grandes empresas, né? Então, assim, era mais área civil, responsabilidade civil, consumidor, trabalhista. E por isso que não tinha esse contato. Nós representávamos as empresas, os grandes grupos. Aí seriam, assim, por exemplo, confecção de peças, cumprimento de prazos. Não tinha... que nós aqui, audiências, recursos.
Gente, eu posso até estar sendo prepotente, me corrijam. Eu falo que nós somos completos. Nós somos advogados de verdade. Eu já concordei. Eu sou completa. Você sabe por quê? Porque a gente faz tudo. O que a gente faz? A gente pega o cliente na porta, atende o cliente, conhece da causa, discute, decide a tese melhor, a gente trabalha em cima disso, confecciona peças, faz audiência, faz sustentação oral, despacho de memoriais. A gente é completa. Sim. Então, assim, você não pega pedaços. Tem, lógico, cada um tem um perfil. Tem advogado que é excepcional para peticionar, mas não atende cliente. Não é o nosso caso, porque a gente tem paixão. E quando se tem paixão, é gostoso demais fazer tudo. Mas aí também eu acho até importante a gente ressaltar em relação à advocacia, né? Que é um leque enorme. E aí, quando a gente fala um leque enorme, eu não falo só que você pode fazer o curso de direito e prestar vários concursos. Eu falo até da área de advogar. Aí eu quero ser advogada, mas eu tenho dificuldade de ir numa audiência. Em compensação, eu me insiro num escritório e eu vou só peticionar. Exatamente. Que para ele, assim, é a realização dele. Então, muitos escritórios, assim, grandes escritórios nos grandes centros, escritórios de massa, tem. Alguns que são assim, só peticionam. Outros só fazem audiência. Eu me recordo que nesse último escritório que eu trabalhei, a audiência, ela amedrontava, assim. Os advogados. Joyce, olha essa audiência. Hoje ainda, mas assim. é interessante, porque existe um profissional que ele se sente bem lá. Ele fala assim, eu não vou peticionar, mas eu vou na audiência. Então, a utilidade profissional, ela é diversa, né? Mas eu vou falar. Porque a advocacia, ela tá muito mais atualizada e muito mais dinâmica do que aquilo que era, né? Eu acho que a tecnologia chegou aí a todo vapor e trouxe para nós muitas vantagens, algumas desvantagens, é claro. Sim. E quem não se atualiza vai ficando para trás. É verdade. E o fato, quando eu digo que nós somos completos, fazemos tudo, isso agrega muita experiência, mas também muita responsabilidade. Só que também, o que acontece? A cobrança vai ser só lá, né? Exato. E aí, o que a gente pode fazer nesse caminhar, nesse formato de advocacia? Você vai afunilando para chegar ao ponto e você decide, não, agora eu quero fazer essa parte. É como se fosse uma fase de descobrimento. Né? Exatamente. Eu vou me descobrir, eu quero fazer isso. E aí volta a minha pergunta, doutora. E aí, é melhor essa nova fase de ter o contato próximo do cliente ou é melhor estar lá no escritório grande e processual? A doutora chegou no ponto que eu iria Essa falar. É a pergunta. Isso. Hoje, não troco esse molde, né, esse formato que eu estou trabalhando. Olha, eu reconheço que uma das minhas maiores dificuldades foi o contato, foi o atendimento ao cliente. Olha no só. início, eu não tinha tido. Não tinha. Então, eu tremia, gente. No início, É bom falar isso. desafiador. É bom, porque muita gente que vai estar muita nos gente ouvindo treme. Passou, ainda passa, né? Eu tive uma dificuldade mesmo. Hoje, eu ainda tenho outros desafios, que é a precificação do trabalho. Eu tenho esse problema. A maioria. Era a minha pergunta. A sua pergunta? Então, a gente já até tinha conversado antes sobre. Esse, na verdade, é assim, um dos maiores desafios para quem está começando. Porque gera uma insegurança. O medo de perder o cliente. Exatamente. Eu estou começando, eu tenho um monte de despesa, o cliente vem aqui. E aí? Então, na verdade, não é simples. Só que é possível. Sim. É possível. O que você precisa ter? Segurança para passar. Primeiro, existe uma tabela como parâmetro, a gente sabe, mas infelizmente a tabela é mínima e é muito desatualizada. Defasada Aqui em Rondônia, já. por exemplo, é 2018, né? A última. Tá defasado. Mas existe. Se for ver agora com essa inflação. Exato. Mas você não pode pegar também. Tabela antes pandemia, pós-pandemia. Sim. E outra coisa, se você pega essa tabela na frente do seu cliente, o cliente, primeiro ele senta e narra os fatos. Ele vai narrar a história dele, porque o nosso principal papel é ouvir, né? A gente, enquanto o cliente está falando, você está raciocinando e pensando o que vai ser melhor para a solução daquela situação. Se a gente pensar que somos os primeiros juízes da causa, que é ali que você analisa, pega ou não pega? Absorve ou não absorve? Tem solução? Vai ter restituição?
Porque acredito na causa. Acredito na causa. Exato. Porque o acreditar na causa tem peso, né, doutora? Tem muito tem peso. Lutar Eu, por pelo exemplo, que você gente, acredita. só pego o que eu acredito realmente. Porque daí eu sei que vou dar o melhor de mim. Só. Se eu não acredito, eu já dispenso. É por isso mesmo. Juízes da causa de início. Senão. Perfeita a sua colocação, Diana. Então, aí o que acontece? Naquele momento que você está com esse contato com o seu cliente, ele narrou os fatos. Comigo é assim, é automático. Eu primeiro me interesso demais pela narrativa. Depois que ele narra, a última coisa que eu vou pensar é no preço. Eu precifico com base, utilizando como parâmetro a tabela, porque a gente já conhece a tabela previamente. Você não vai tirar a tabelinha ali na frente do seu cliente para não passar uma insegurança. Sim, advogado não sabe nem passar um preço. Aí você isso é bom. Conhece a tabela previamente. Daí você vai analisar o quê? O seu trabalho, o trabalho que vai ser desenvolvido ali para a solução daquele litígio versus a capacidade também do cliente, que, por exemplo, você não vai fazer uma ação de alimentos por 10 salários mínimos se a pessoa está pleiteando R$300 de alimentos por mês. É a capacidade econômica do nosso cliente. Então, aí eu já sou a juíza da causa, já mando para a doutora Joyce. Vai lá, porque você vai ter mais sucesso lá. Olha, e eu confesso que eu gosto da área, né, de família. De família. Eu não tenho nenhuma experiência boa. Eu atuo bastante também na área de família, eu gosto, eu tenho bastante afinidade. Acho que a experiência de vida também acaba que agrega muito, né? Eu tenho certeza que se a Diana decidir, ela vai arrebentar na área da família. Arrebenta qualquer família. Arrebenta qualquer família. Com certeza. Doutor, olha, confesso que no início, que a doutora falou, né? A respeito da gente ter essa carga, puxar o problema do cliente para nós, né? No início era difícil lidar mesmo. É difícil. Começar a eu já chorei com o cliente também, gente. Eu assumo. É difícil. Mas com o tempo a gente começa a trabalhar. Eu acho que eu não tenho coração, então. É que o seu lado é outro. Daqui a pouco você vai falar, vou te fazer pergunta. Então, e aí, doutora? É difícil, né? É difícil. É difícil. Hoje eu consigo trabalhar melhor isso. Mas no início, sim, me afetava. Eu carregava isso comigo. Fechava ali a porta do escritório e não deixava o problema no escritório. Eu levava esse problema. Se você olhar para ela, você olha para a feição dela, você vê doçura. Então, ela vai se atingir. Ela vai ouvir, vai assim, poxa, que sofrimento. O início era assim. Envolve. Porque até então eu não tinha experiência, né? Era a experiência que eu tinha era no empresarial, né? Representando as empresas. Então, é totalmente diferente. Aí eu me vi ali, minhas primeiras causas aqui em Vilhena foram, né, na área de família. Então, confesso que foi difícil separar. Hoje não, hoje eu já estou levando mais na esportiva, tô conseguindo. Só que eu acho que é bem comum isso daí, essa dificuldade de início. Depois a gente vai adquirindo maturidade. Sim. Hoje, por exemplo, os clientes geralmente quando vão narrar choram, contam. No começo eu já tive situação que eu chorei junto mesmo. Eu acho que eu separo bem, eu não fico assim insensível, Sim. Mas eu consigo me colocar na posição. Qual é o meu papel nessa situação? Eu preciso resolver, eu preciso apontar as possíveis soluções para esse cliente. Então aí fica um pouco mais fácil olhando por essa perspectiva. Sim, e por isso a importância de atuar em causas que a gente acredita nela. Mas eu acho que vocês entraram num assunto, para mim, que é pesado. Família. É pesado. Na minha concepção, é uma das áreas mais difíceis. Com certeza. Mais delicadas. É porque ela é cheia de sentimentos. Sim, família, sucessões. Ela é cheia de amor, de ódio. É tudo muito grande. O amor é muito grande, intenso, o ódio é muito grande. Tudo intenso. Isso, tudo muito intenso. Então, é delicado até, para mim seria, uma cobrança de honorários em uma coisa tão grande. Eu acho a área de família enorme. Eu já visualizei algumas situações de alienação parental. Meu Deus. Como é sofrido aquilo. Meu Deus. Como é desastrosa, assim, na verdade, a alienação parental. E assim, o que mais dói, assim, eu analisando, é que as partes envolvidas que mais vão ser atingidas são as crianças. Sim. São as crianças que não têm noção do que está acontecendo. Fazem parte de um jogo e o resultado final vai cair em cima delas. Então, é difícil. Mas aí que entra, por exemplo, importante que você falou, Diana, é uma área difícil de precificar, é uma área que mexe com o advogado e que dá muito trabalho. Muito. O cliente do direito de família, ele é aquele cliente que vai te ligar meia-noite. É aquele cliente que vai te acordar às 6 horas da manhã no desespero. Eu desligo o celular.
Tá desligado. Gente, ela não é familiarista, ela é criminalista. Mas como alguém... Eu já estou justificando. Mas para nós que atuamos no direito de família, é natural atender e separar. Por quê? Porque tem que separar. Você não pode se envolver ao ponto de se deixar levar pela situação que o seu cliente está passando. Porque, na verdade, você fica contaminado, não dá nem conta de resolver. Sim, então, sim. eu já consegui chegar... Essa contaminação é perigosa. Sim, é perigosa. Atrapalha até o raciocínio, né? Isso. O raciocínio eu consegui atingir essa maturidade. Mas o que acontece? Não precisa... Aí você precisa analisar bem se é viável ou não pegar. Porque, por exemplo, se o cliente te procura para uma questão de direito de família e ele realmente não tem condições de pagar os honorários que você realmente merece receber pelo serviço, você pode orientar esse cliente a procurar a defensoria pública, porque eles prestam esse tipo de serviço. Sim. Ou, se é incompatível a condição daquele cliente com o trabalho que você vai ter, você precisa avaliar bem. Porque em começo de carreira, início de carreira, quando você está começando, se você pegar causas que vai te dar muito trabalho, que vai te causar um desgaste emocional muito grande e que não vai compensar, o que gera? Uma frustração. Sim. Precisa tomar muito cuidado. Mas precificar, gente, parece difícil, mas não é. Pode acontecer, já aconteceu comigo e vai acontecer novamente, eu tenho certeza. Por quê? Tem causas que você pega, que você avalia ali superficialmente, que você está no começo. O cliente traz os fatos dele. O que a outra parte vai trazer, você ainda não conhece. É uma surpresa. Exato, e tem delas que são terríveis. Uma bombástica. Exatamente. Então, essa... Você compra aquela ideia, aquela informação, chega lá, desmorona. Aí você, senhor, o senhor me falou isso, aconteceu isso. Acontece muito isso em ações trabalhistas. É verdade que o senhor bateu nela? Não, só quebrei o queixo. Mais ou menos assim. Então, aí o que acontece? Ainda assim, pode acontecer lá no final. Você vai analisar, você vai falar, nossa, eu cobrei muito pouco pelo trabalho que estou tendo, já aconteceu. E vai continuar acontecendo em outras situações. Sim. Mas isso precisa acontecer com menos frequência durante a nossa atuação. Para quê? Para não causar essa frustração, até mesmo um desprestígio, porque nós precisamos receber condizente com o serviço que prestamos. Em resumo, né? É a experiência que vai nos dar essa resposta. A experiência, exatamente. Sem a bendita experiência. Exato. Só que a experiência vai partir. Quem está começando tem que saber que dá para começar fazendo essa análise. Não, eu analiso. Ele está querendo discutir um negócio jurídico de 2 milhões? Eu vou cobrar R$1.500, um exemplo? Não está difícil. Então, assim, são questões que quem está iniciando na advocacia pode ponderar. Outra coisa também, gente, legal que eu me lembrei agora. Eu fiz muito isso. E quem está começando precisa fazer. Peça ajuda para quem tem experiência. Liga para um colega. Liga. Eu sou quase uma pedinte, eu peço tudo. Eu também. Sou pedinte até hoje e continuarei sendo. E não tenha vergonha, viu? Eu estou utilizando o network também. Eu estou com uma situação assim aqui no meu escritório, não passei por isso ainda, estou com dificuldade para precificar, o que o senhor me diz? A pessoa vai te passar. Tem colegas muito acessíveis. Sim, eu acho que... Sim, né? Eu tenho uma teoria comigo que existe mais gente boa que gente ruim. Eu também. Tem mais profissionais bons que ruins. Então, a gente vai ter sorte de ligar para as pessoas certas. Vai encontrar um outro que... isso é importante. Você vai encontrar um não, e aí aquele não pode ser que te dê uma derrotada. Você não pode deixar isso acontecer. Porque entre esse não, você vai ter um monte de sim. Exatamente. Aí o perigo é você pegar esse não e aquilo te atingir de uma forma que dá uma freada. Exato. Isso abre o olho, gente. Não pode acontecer isso. Eu sempre falo. Isso aí eu utilizo isso para minha vida. Eu falo para mim todos os dias. Tudo aquilo que vier para mim é porque era para ser para mim. Então tinha que acontecer. E o que não me mata precisa me impulsionar para crescer. Então as dificuldades, as adversidades que, gente... É impossível. Vamos ter é impossível. Vamos encontrar no caminho. Ia ser sem graça se não tivesse também, ia ser sem graça, exato. É bom desafio. Os desafios nos transformam. Aí o que eu penso? Deixa que isso sirva como mola propulsora para me projetar.
para que algo muito melhor aconteça. Oh, gostei disso. Gostei. Eu vou levar para mim. Vou anotar. Mola. Mola propulsora para te levar. A minha tem que ser daquelas de canhão. Joga alto. Ai, mas é gente. bom. Isso é verdade. Essa semana eu tava viajando. Isso é verdade. Quando o avião tava decolando, eu e meu filho saindo lá de São Paulo. E aí eu tava pensando, imaginando, falei, caramba, esse avião tão pesado e ele vai saindo devagarzinho não, tá decolando, é muito rápido. E de repente tá lá em cima, né, que nós temos a sensação. Eu falei, assim somos nós. Você tá ali, faz o caminho, quando que pensa que não, você tá decolando. A gente precisa decolar todos os dias, toda hora, acreditar, lutar, seja qual for o objetivo. Vamos pra cima. Não tem um emoji? Vamos pra cima? Vamos pra cima. Eu adoro ele. Eu adoro ele. Pra cima. Então é isso. Vamos acreditar. Dificuldade? Não vai deixar de existir. Mas dá pra acreditar, né? Verdade, doutora. Então, agora é sua vez, Diana. Vamos lá. Diana, como você teve experiência como advogada, foi para o serviço público e voltou a ser advogada agora. Eu acho que você tem muito a contribuir conosco aqui, com quem vai estar nos ouvindo, né, doutora? Também. Tem sim. Tomara. Tem. Além de ser uma grande profissional, você é uma grande mulher. Ai, como ela é linda. Você sabe, uma grande mulher de 1,53 m. Exatamente. É porque são nos pequenos frascos que estão os melhores perfumes. Eu já iria falar essa frase clichê, né? Clichê. Eita, Lelê. Ah, gente, eu sou simplona de tudo, não tem novidade comigo. Eu tenho muito prazer de viver. Viver, assim, tudo que eu digo é muito intenso. A minha vida... Bem estilo nordestino. Eu sou nordestina, eu sou mulher, eu sou advogada e eu tenho orgulho para falar essas 3 coisas. Só essas 3 coisas, fantástico. com muita força. Sou mulher, sou nordestina e sou advogada. Isso me dá uma alegria. Nossa. Sou porreta. E me dá mais alegria. Sou amiga da mulher nordestina e advogada. Olha aí. Mas é interessante a história de vida de cada um de nós, né? Assim, e é muito bom trocar essas informações. Porque quando a gente troca essas experiências, a gente aprende. Eu tenho uma frase que eu digo assim, que as pessoas têm um mal de achar que iluminar uma pessoa apaga a sua luz. E ao contrário, a tua luz clareia do outro e a tua volta mais ainda. Exato. Porque quando você troca informações, você aprende. Verdade. Quando você está dando aula para um aluno, você está aprendendo. Porque você está toda hora inovando, tem que estar atualizado e isso vai voltando. Foi engraçado, até falei com a Renilda esses dias que eu casei muito nova, não me arrependo, sou bem realizada também. E um dia eu estava deitadinha assim no sofá, e aí fica aquele controle, vai passando. Aí vi lá uma chamada, vestibular direito Unilago, e eu, opa, isso lá em 2000, 21 anos. Uau. E aí eu peguei, dei uma olhada para mim, porque a gente tem que dar uma olhada, o que eu estou fazendo da vida? Com certeza. Eu olhei que a minha irmã era dentista, meu irmão era advogado, meu irmão era médico e eu era dona de casa. Não desmerece nada. Com certeza. Opção, mas são opções. E eu achava que eu podia mais. E eu, quando eu era criança, eu adorava brincar que eu era advogada. Eu sou isso, eu sou aquilo. E eu era melhor naquela época do que agora. Eu tinha bem mais coragem naquela época. E daí, deu que eu comecei, meu marido chegou em casa e disse, você é advogado. Ele achou até engraçadinho. E aí ele me deu um apoio, fui lá, me inscrevi, comprei, só de um tempo velho, hein? Aquele teste para concurso. Estudando lá aquilo lá para o vestibular, aquele desespero. Enfim, deu certo. E quando eu pensei em advogar, porque assim, quando eu tirei a OAB, foi tudo meio muito novo para mim, porque eu achava interessante. Mas eu ficava assim, será que eu sou capaz disso? Eu achava engraçadinho. E diferente do que eu falei agora há pouco, eu sonhava com as ações civis. Eu achava linda aquelas defesas, porque filme americano tudo vai a júri, né? Ação civil vai a júri, tudo vai a júri. Nossa, os filmes guarda. São muito lindo. Então eu achava interessante aquilo, eu achava que os divórcios eram interessantes. Eu tive um único divórcio na minha vida até hoje, que eu peguei para fazer, um fiasco.
Meu Deus. E realmente eles ligavam qualquer hora para casa da gente. Eles não entendiam que eu era advogada. Não é familiarista. Eles achavam que eu era madrinha de algum dos filhos, porque ligava para contar o problema do filho, o problema de todo mundo. E eu, meu Deus do céu, eu sonhava com isso. E aí, eu nem sei, acho que nem é mais crime hoje vender CD pirata. Acho que nem vendem mais CD pirata, né? Nem vendem mais. Não vendem mais isso. Agora é playlist direto no celular. Eu ainda sou tempo da pirataria do CD pirata. Foi meu primeiro caso criminal. Foi, sim. Está frio na barriga. Eu vou numa delegacia. E eu nunca tinha ido em lugar nenhum, porque eu não tinha pego nada para fazer. Cheguei na delegacia, aí pedi para falar com o delegado, mentindo já. Cheguei já mentindo. Falei para ele o seguinte: doutor, eu preciso de uma ajuda do senhor. Eu não tinha experiência de nada. E eu me formei em São Paulo e fui morar no Ceará. Então, não tinha amigos para dar aquele apoio, né? Dar o apoio, E aí tinha muito caso de família, que era tudo de graça. Então era problema atrás de problema, né? Daí eu falei pro... Pro bono. Pro bono. De agora pra frente. Daí falei pro delegado: posso falar com o senhor em particular? Tal. E ele: mas por que em particular? Eu disse: porque o meu cliente revelou uma coisa. Eu pedi em particular porque eu tinha vergonha de pedir pra ele. Aí falei pra ele, entrei na salinha lá, e ele falou assim: pois não, doutora. Doutor, não sei porra nenhuma. Isso corta o porra, né? Corta não, deixa. Eu não sei nada. Eu quero a sua ajuda. Eu quero a sua ajuda. Meu estágio não foi bom. Eu não tenho pra quem perguntar. Então, o que eu faço? Nossa, fantástico. Se eu fosse esse delegado, eu ia falar parabéns. Ele foi maravilhoso, gente. Ele já até se aposentou. Damasceno, o nome dele. Ele falou assim: então vamos, pela sua atitude, vamos tentar. Aí ele foi lá, me deu os caminhos, e eu com a canetinha anotando, porque voltei pro escritório correndo, enfim, deu certo. Uau. E aí eu insistia que eu queria ser civilista, mas nada aparecia. Dei tanta sorte, gente, que teve um arrastão lá na minha cidade, na feira, e prendeu tudo que era camelô. Todo mundo que vendia CD foi preso. Tive um monte de cliente de uma vez só. Como dei sorte! Dei sorte! De todo advogado que tá começando. Dei sorte de soltar o primeiro, achei que ia ser tudo igual. Putz, ficou metade preso. Ai, meu Deus. E assim foi, gente. As experiências vão surgindo, é isso. Olha, e daí quando veio, depois de tudo isso, daí foi pro serviço público, porque queria outra experiência. Eu digo assim que eu sou uma pessoa extremamente abençoada. Em que sentido? Amém. Tudo que eu peço acaba vindo. Eu tenho até que tomar cuidado no que eu tô pedindo. Porque às vezes eu peço umas besteiras. E aí eu lembro, quando eu fazia faculdade, o meu medo, talvez sirva para alguém que está nos ouvindo, vai nos ouvir, era de como me comportar numa sala de audiência. Eu tinha muito medo disso. Eu tinha medo, inclusive, onde será que senta o advogado? Onde senta o juiz? O juiz não, né? O promotor. E eu tinha medo de abrir uma portinha daquela. Acho que tinha um bicho me abduzir, me pegar lá dentro, porque não é o medo que eu tinha muito medo do meu cliente de não atender a expectativa dele dentro de uma sala de audiência. E eu não é o caso. Não é só o medo da doutora, acho que a grande maioria dos colegas. Que né? bom. Eu também. Saber disso. Eu também tive esse medo, é normal. É o medo de todo mundo quando tá começando. E aí, eu também tive. Eu tive uma pessoa que eu fiz estágio, filha da mãe. Se você estiver me ouvindo, saber quem é você. Olha o recadinho, hashtag fica a dica. Hashtag fica a dica. Que ela criou esse monstro dentro de mim, sabe? Era juiz, promotor, o advogado estava abaixo do réu. Uau, meu Deus. Ela criou uma coisa assim, e eu ficava assim, mas o Estatuto da OAB diz que a gente não tem hierarquia, por que essa mulher criou essa hierarquia em mim? Mas funcionou, porque eu ficava com muito medo. E aí, eu fazendo uma caminhadinha lá, quem conhece Barretos, tem um fórum no alto, embaixo tem um lago. E eu fazia umas caminhadas lá, e eu falava assim, meu sonho era ficar dentro de uma sala de audiência só vendo como é que a coisa funciona. Olha só. Porque eu queria saber como se comportava cada um. E outra coisa que eu tinha muito medo eu queria observar para entender como funcionava tudo. E aí eu pensava, se eu for na audiência e o juiz fala assim, dou a palavra, doutora, pode falar. Eu ia falar o quê?
O que eu vou falar? Eu tinha esses medos. Só que no dia a dia a gente entende o que vai falar. Porque se eu tô brigando por um caso, eu vou É o saber. início, aquela insegurança, né? Mas que vai dar certo. essa não vai. situação, eu não tinha ninguém para me dizer que isso não existia. E aí, quando eu vim para cá, surgiu essa oportunidade de eu trabalhar dentro de um gabinete. E eu lembro dessa história. Meu sonho era ficar dentro de uma sala de audiência. E eu fiquei. Tava por guardado, anos. né? Como pode, Eu fiquei gente? por anos observando. Agora, assim, aprendi? Não sei. Não sei se eu aprendi, mas eu fiquei os anos que eu pedi. E alguma coisa a gente aprende. E como eu fiquei um bom tempo dentro de uma sala de audiência, de certa forma, observando, eu acho que eu fui muito útil nesse sentido. Quando os estagiários chegavam na porta, eu olhava para eles, entra aqui. Você já conhecia as Porque eu tinha dores, vivido tudo aquilo, Porque sabe? eu me lembro de quando eu ia lá, que você estava, você sempre foi receptiva comigo. Tudo bem que eu já era sua vendedora antes. Já conheciam, né? Então eu tinha esse cuidado de estagiário chegar e falar assim, ó, aquele ali é o promotor, aquele é o juiz, que ele senta aqui, senta ali. Porque, de certa forma, isso é muito bom para quem está entrando. Doutor. Não, primeiro que você já entra incuído, né? Sim. Não sei o que acontece, você já entra assustado. assim, onde eu posso sentar? Aí já estagiário não senta, filho, estagiário fica em pé. Brincadeira. E outra coisa assim que eu observava era advogados inexperientes igual eu estou hoje. Na minha inexperiência, porque eu estou retornando. Fica, onde que o advogado senta? Então eu já recebi o advogado, senta aqui, doutora. Porque já era uma acolhida. Você sabe, eu acho até, Diana, que essa abordagem sua é muito conveniente, porque se de repente chegar a alguém que esteja nos ouvindo, participando aqui conosco desse nosso bate-papo, para que se atente a esse detalhe. Porque a pessoa fica insegura. Vai lá, acolha a pessoa. Tem esse senso de humanidade. Sim, vai de fazer olhar a diferença, outro, né? Na vida do outro. Você pode tirar uma dor tão profunda do outro ali. Só o fato de minha fazer... professora lá do estágio que criou aquele monstro em mim. Sempre tem alguém para criar monstros, mas tem pessoas como você que fez a diferença na vida de tantos São atos pequenos, atos minúsculos. Mas eu tenho certeza, porque eu vivi isso, que faz muita diferença. Faz uma enorme diferença. Então é isso, gente. É bacana. Diana, vamos seguir um pouquinho com a Diana aqui, né, Joyce? Sim. Você concorda? Só porque eu tô querendo ouvir de você. Assim, nós sabemos que eu sou da linha, me perdoem se eu vou entrar em conflito com os princípios de vocês. Eu sou da linha que escolha a profissão por vocação, não apenas por outras questões. Por quê? Em via de regra, você vai passar o resto da sua vida exercendo aquela profissão. Exato. Então, você vai fazer o que? Eu faço o que eu amo. Para mim, eu sou a pessoa mais realizada né? Que eu poderia ser para mim. E então, é interessante, né? Com a realização dessa, ela transmite isso para os outros. Sim, transmite. Era o sonho da minha vida. Nunca, em nenhum momento, eu pensei em ser outra profissão que não advogada. Então, hoje, eu saio de manhã cedo para trabalhar. Gente, a sensação é mais maravilhosa que pode existir. Vou ali no shopping, gastar sem limite. A mesma. A sensação é essa. Então, assim, é desafiador, tem problemas, lógico, ninguém tem uma vida perfeita. Mas a sensação é muito boa. E ainda hoje existe muito assim, a gente sabe que os cursos de direito no Brasil são, eu não sei falar em números, mas é absurdamente elevados e advogados, então, são inúmeros. Milhares de milhares. Bacharéis também. Exato. São muitos. Mas muitos dos acadêmicos de direito, eles têm sonhos de ir para o serviço público. Sim. Porque tem uma visão do serviço público daquela... Estabilidade. Querem estabilidade, bons salários. E também, na verdade, gente, eu não sei se é uma percepção, mas às vezes pensa que vai trabalhar um pouco menos, vai ter uma vida mais tranquila, trabalhando no serviço público, passando no concurso, porque eles também pagam alto preço. Então, eu penso assim, aquele que já tem por vocação, por exemplo, vou fazer direito porque eu sonho em exercer a minha missão de ser juiz, de ser um promotor de justiça, de ser um delegado de polícia. Eu sou a favor, paga o preço para ser o que você sonha, a sua vocação, o que arde dentro de você. Mas é uma verdade que o serviço público hoje ele realmente transmite tudo isso? Qual que é a sua percepção como
Quanto tempo mesmo você ficou como servidora pública? Quase 10 anos. Quase 10 anos. É assim, eu vou... Tem alguns mitos. Por exemplo, servidor público ganha muito bem. Não, ele não ganha muito bem. Ele ganha um X que qualquer pessoa deveria ganhar, né? E não é que ele ganha muito bem. A falha está nos que ganham menos que isso. Né? Outro mito. Funcionário público não faz nada. Gente, funcionário trabalha, mas trabalha. Eu posso falar assim, da vara que eu trabalhei na primeira e na segunda, mais na segunda que na primeira. E os funcionários, todos, sem exceção, extrapolam o horário. Todos. Eu acredito. Eu acredito nisso. Hoje o horário é das 7 às 2. Se você passa lá, tá o carro dos colegas até 4 da tarde, 5 da tarde. Outro mito que diz assim, juiz não trabalha. Isso é a profissão que mais trabalha. Eu acredito. Juiz trabalha, assim, não vou dizer que não tem profissionais relapsos. Tem. Sim. Isso aí é geral. Qualquer profissão. Qualquer profissão. Exceções, né? Mas juiz, e ele tem um peso enorme nas costas para decidir. Porque não é fácil, gente. Assim, acaba que você tem uma relação próxima de um promotor, de um juiz, que você fica discutindo uma ação, uma situação, e você vê o peso daquela decisão, sabe? Não é simples. Aí você, eu quero ser funcionário público. Ótimo, você quer ser? Seja por vocação. Isso. Não seja por dinheiro, porque você vai ser um profissional... Estamos alinhadas, que eu também penso assim. Não seja um profissional ruim, porque você vai prestar um serviço ruim, você vai estar frustrado. Vidas ali também. Você vai estar frustrado, você vai estar infeliz. Né? Envolve vidas nos processos, vidas. né? Porque será que a estabilidade vale o preço que se paga, de né? estar ali? Na minha concepção, não, tá? Minha opinião... Muita pressão, doutora, metas a bater, muita pressão. O tribunal cobra muitas metas, né? Assim, as metas são terríveis. E é por isso que os meus ex-colegas, mais eternos amigos, eles trabalham muito, mas muito mesmo. E era engraçado, porque às vezes algum colega fala assim, atende lá fulano, você é mais jeitosa. Algumas pessoas têm mais jeito para falar. Não que o servidor ia falar de maneira diferente ou errada, mas a forma que eu já vejo também, quem você está atendendo, ele merece respeito. Verdade. Ele merece um atendimento, ele merece uma resposta. Olha, seu filho vai ficar preso. Não importa. Ele quer aquela resposta. Ele não fica ali esperando para responder se vai ser solto, se vai ser preso. Ele está lá, ele quer uma resposta. Então, nós ex, que eu era, né, tínhamos obrigação civil e moral de dar uma resposta. Então, eu gostava de dar essa resposta. Porque eu dava uma resposta, assim, eu acho que era satisfatória. Porque tinha essa sensibilidade de olhar para o próximo. E tem que ter, sabe, Rei? Falta isso no mundo. Tem que ter. Nas nossas vidas. Aí um dia eu escutei uma colega falar assim, por isso que o funcionário público está esgotado. Todo dia ele responde a mesma coisa. Sim, é a obrigação dele responder todo dia a mesma coisa. Porque ele está ali para isso. Ele está ali porque ele escolheu estar ali. Se ele escolheu estar ali, ele tem que responder todo dia sim. É uma pessoa tão humilde que não entenda. Baixa o linguajar. Baixa o palavreado. Né? Baixa o sinônimo. Ele vai te entender. A linguagem clara, objetiva. Isso. Ele não quer saber coisas que ele não vai entender. Porque o que ele não entende, ele já veio procurar aqui. Ele quer uma resposta clara. E você consegue. Porque você não nasceu juiz, você não nasceu promotor, você não nasceu desembargador. Para você ter esse linguajar, você teve um linguajar anterior que era compreendido por todo mundo quando você jogava bola na rua. Então, você pode aplicar isso hoje. Exato. Penso isso, eu também acho fantástico isso daí que a Diana falou. Por quê? Nós precisamos ser acessíveis. Temos que dialogar, temos que nos fazer entender também. O judiciário é um enigma para muita gente. Eu fui assessora. Aí, a minha obrigação não era fazer atendimento, mas eu fazia questão de fazer o atendimento. Atendimento em que sentido? De atender aquela pessoa. Não, aconteceu isso. Você está entendendo? Mas eu não tenho condição. Não tem problema. A defensoria está aqui do lado. Ela vai lhe atender. Mas eles não fazem bem feito porque é público. Não, isso não existe. A senhora pode ir. Porque a gente está aqui, eu também sou pública. Hoje eu sou pública. E hoje, a senhora está contente com o meu atendimento? Você foi a única que me atendeu bem. Eu disse, não, talvez eu fui a única que você entendeu o que eu falei. Então, tem essa diferença, sabe? É delicado. Tem que desmistificar que o serviço público não presta ou é barato.
E eu volto a dizer, tem profissional de todo tipo. De todo tipo. Também entre nós, advogados. Sim. Tem colegas advogados que pegam uma causa para fazer, recebe os honorários e vai. Aí você diz assim, pega o número do processo. Não deu entrada ainda. Não existe processo. Não existe ainda. Não, talvez que ele não vá dar entrada, mas ele priorizou outras coisas. Sempre existe, mas assim, gente, sempre lembrando que são raras exceções. Sim. Nós, por exemplo, em Vilhena, nós temos uma advocacia forte, responsável, atuante. Mas tem, infelizmente, casos raros de colegas que têm esse tipo de comportamento. Eu acho que Vilhena, nós que moramos em Vilhena, nós somos muito privilegiados em tudo. E eu não vou dizer só no judiciário, só na advocacia. E eu vou falar da minha experiência, assim, se me permite, rapidinho. O meu marido teve Covid. Ele teve Covid no começo da pandemia, aquela história toda, era ainda um enigma para todo mundo. E ele estava em Curitiba, que é uma cidade linda, maravilhosa, que dizem, eu não posso falar porque eu não sei, que lá a saúde está à frente de tudo. E ele ficou tão mal, que ele foi no hospital lá e o resultado deu negativo. Mas o meu irmão também é médico. Não, está errado esse resultado. Você está com Covid. Faz de novo. Homem, cabeça dura, ele não fez de novo. Eu disse, eu vou morrer em casa. Ele pegou o avião e veio morrer em casa. Quando ele foi morrer em casa, eu levei ele pro regional. Que eu não vou ficar com ele morrendo em casa. Com certeza. Aí, vou pegar essa culpa, né? Não vou pegar essa culpa. Fui lá, peguei ele. Eu entra no banco de trás, porque eu não vou pegar Covid também. Deixei lá no hospital e ele tinha um mau preconceito. Ele falava assim, ai, meu Deus, eu tenho medo de ficar doente e cair aqui. Ele dizia isso. E aí ele foi lá já com aquela máscara, digitando pra mim, me tira daqui. Ai, eu morri de medo. Né? E eu com dó, disse, dessa vez você vai ficar aí. Foram muitos dias lá, e foram dias que se eu tivesse talvez pago um hospital lá em Albert, sei lá onde, não teria sido tão bom. Olha só. Foi um atendimento excelente. Elogiam muito mesmo. Mas você sabe que tudo volta? Aí entra naquilo que a gente estava falando. Olha o que você fazia lá. A lei do recepcionava. Tá, mas sabe o que eu fiz? Eu ia lá todo santo... Fiquei boa. A máxima. Gente, eu fiquei ótima em bolo. Todo dia batia um bolo. Sabe assim, aquele desespero. Vamos querer provar esse bolo. Sim. O próximo a gente traz o bolo. E eu fazia o bolo e levava lá pro pessoal. Eu disse, trouxe esse bolinho aqui, pessoal. Trouxe esse bolinho aqui, pessoal. E aí eles todo dia, assim, que meia levavam lá um resultado pra gente. De como estava a pessoa. E aí todo dia eu tinha uma informação. E aquela informação me fez abrir os olhos como eu poderia ser bem melhor no meu trabalho. Olha. Porque aquela resposta lá fazia muita diferença para mim no final do dia. Então, eu já falava lá para a Letícia, trabalhava na frente, o pessoal lá, pessoal, qualquer dúvida de familiares pode me chamar. Me chama que eu atendo. Para passar esse feedback, né? Falta muito. Porque falta muito, sabe? Falta muito, na nossa profissão falta muito. E aí era engraçado, esse contato, né? Porque eles falavam assim, ai, doutora, falaram a vizinha, porque sempre tem uma vizinha fofoqueira, né, gente? A vizinha pode estar ouvindo. Mas ela não é a fofoqueira que tá ouvindo. Sabe quanto saiu bem. Você saiu bem. Aí, porque meu filho foi preso e disseram que ele não vai sair mais. Eu disse, não, todo mundo sabe. Que nem tem prisão perpétua. Então, deixa eu passar a situação. Nem pena de morte, vamos passar a situação. Então, aquela informação fazia muita diferença. E eu costumo pegar essas informações, essas situações que eu passo para meu aprendizado. De coisas boas e coisas ruins. Exato. Quando eu sou maltratada, eu nunca vou fazer isso com ninguém. Isso me doeu demais. Isso me atingiu demais. Perfeito, fantástico. São situações que a gente pode aprender, né? Não somos perfeitos, mas a gente tem que procurar o melhor de cada um. E como eu disse, eleva o nosso crescimento. Eleva, lógico. Eleva. Gente, nós compartilhamos um ambiente, nós vivemos um mundo e nós não vivemos individualmente, né? Sim. Você tem que olhar para o próximo. E tá tão escasso, ninguém olha mais para ninguém. Tá todo mundo preocupado só com si. Mas com essa pandemia, eu acho que mudou. Eu espero sinceramente. Eu também acredito nisso. Eu particularmente acho que eu cresci muito como pessoa também. durante esse processo aí de pandemia. Muita coisa.
bastante conflitos, assim, nossa, meu Deus. Eu nem brigo mais com a toalha molhada. Mentira, eu ainda brigo. Mas, a gente doutora, tenta melhorar. Agora vamos para a doutora Joyce, que ela também tem... Vamos lá. Muito para nos passar, né, doutora? A doutora Diana, a doutora Joyce, ela só pode ter alguma coisa muito diferente dentro dela ali. Porque, olha, a mulher é mãe de um filho, ele é criança ainda, tem 8 anos. 8 anos. Ela acabou de ser mãe da Mariana. A Mariana tá com 7 meses. A Mariana é uma coisa fofa do mundo, meu Já Deus. agarrei ódio dela, ela não tem nem barriga. Eu Não. tive o Matheus há 24 anos e continuo com a barriga. Que ódio! Que ódio mesmo. Não, mas olha, é muito focada, muito determinada. Assim, ela, assim que teve a bebê, já começou a se cuidar para voltar ao peso. E a gente falava lá no escritório, doutora Joyce, não precisa, você tá linda. Ela, não, mas eu ainda não tô do jeito que eu gostaria. Focada, muito mesmo. Você falou tudo, foco. Ela tem foco. Ela tem. E assim, o que eu gostaria que ela compartilhasse um pouquinho, porque eu fico maravilhada de ver. Ela consegue conduzir com muita tranquilidade a maternidade, a carreira profissional dela, esse novo momento que ela também está se redescobrindo, né? Que ela exerceu uma advocacia diferente, né? Como a gente falou já num escritório grande, um outro tipo de experiência, um outro tipo de contato. Outro formato, né? E hoje ela exerce uma advocacia de uma cidade do interior totalmente diferente. Então, assim, compartilha com a gente, doutora. Vamos lá. Olha, confesso que não foi fácil. Eu acredito. Quando eu decidi, né, ter outro filho, falei, será que eu vou dar conta? A gente tem esse medo, né? Porque é natural. nós mulheres sabemos, né, que atrapalha, assim, né, o nosso trabalho, né, nossa vida profissional. Você Aí você passa a se dividir mais ainda. Isso, é aquele medo, vou dar conta, não vou. Aí veio a gestação no momento pandêmico, que não foi fácil, né? Então, tinha dias que eu acordava assim, hoje eu não vou no escritório, meu Deus, tenho que cuidar da minha saúde. No outro dia, não, eu preciso trabalhar. Ela não se aguentava. Eu não me aguentava. E foi assim, né? Eu trabalhei até um dia antes da minha cesárea. Foi. Meu Deus. Foi. Eu ficava assim, meu Deus, essa mulher não vai pra casa. Vai nascer aqui. Só que ela era muito cuidadosa, tá? Até hoje é muito cuidadosa. Eu tinha muito receio, um medo, né? No final da gestação, por conta da pandemia, né? As consequências. Então, tinha dias que eu falava, não, eu vou ficar em casa. Outro dia, não, eu vou trabalhar, mas eu vou me cuidar. Então, até um dia antes. Desliguei o computador um dia antes da cesárea, umas 8 horas da noite, assim. Porque também estava ansiosa. Falei, vou ocupar a minha cabeça. E amanhã o bicho pega, né? Então, aí, após 10 dias de cesárea, eu já estava realizando a audiência. Não, Uau. e eu assim... Eu fiquei 45 dias sem comer de me mexer e abri os pontos. Tá vendo? Que Olha como é guerreira. diferente. Não, trabalhando, eu retornei antes, né? Fiquei Cumprindo pasma. meus prazos. Ela não, eu me preparei. Eu falei, não, vou me preparar para cumprir os prazos dela, fazer as audiências dela. Tava totalmente preparada para isso. Ela nada. Aí eu falei com a nossa assistente, a Amanda. Falei, Amanda, e a doutora Joyce? Tem alguma coisa dela? Não, doutora, ela tá fazendo tudo. Eu não pode, gente. Essa mulher acabou de ganhar neném, tá fazendo... Cumpriu todos os prazos, fez as audiências. Eu me senti até mal. Falei, não vou fazer nada por ela. Não, Mas assim, eu acho que é porque ela precisava disso também, né? Igual ela falou. E tudo depende. Você precisou dos 45 dias, ela precisou só de 10. Eu acho que tem que Não, se precisei respeitar. menos, né? É assim, acho que menos, uma semana, né? Meus pais totalmente contra, né? Antigos falam, não, você tem que respeitar, né? Você não pode. Resguardo. O resguardo, você não resguardo, pode estressar. 45 dias. Não vai fazer as audiências. Não, pai, tá tudo bem. Aí, menos de uma semana, já estava peticionando, cumprindo os meus prazos. E com 10 dias realizando as audiências. E detalhe, isso também nos facilitou, né? Essa audiência de forma virtual também. Muito. Você fez audiência amamentando. Realizei algumas audiências amamentando. Tem realizações Gente. de audiência de todo tipo. Amamentando, ainda não tinha ouvido falar. Ela Sim, fez Teve audiência gente doente, gente no amamentando. hospital, gente mais Fiz amamentando. as audiências amamentando. E ai de quem dissesse que eu não poderia amamentar ali. Não, ela foi assim, guerreira demais. E o que eu acho dessa situação muito interessante, que eu também nem sabia da sua situação, que quando você teve seu filho, precisou de 45 dias. Não, mas eu exagerei um pouquinho. Não, amiga, mas você sabe o Foi que o seu acontece? Mas eu Diana, era insegura. Eu era a gente bem insegura. precisa, sabe o quê? Acima de tudo,
nos respeitar enquanto mulheres. Ela precisou de poucos dias, você precisou de mais, eu precisei do meu tempo, cada uma precisa do seu tempo. Nem toda mulher precisa ser mãe, a sociedade impõe. Isso. Você precisa ser mãe, você precisa ser boa como esposa, você que a precisa... sociedade hoje, ela ela excluiu a possibilidade da mulher ser só dona de casa. Se vocês observarem... Excluiu. O que você faz? Nada. Como nada, gente? Gente, você administra uma casa, uma marido, dona de casa não filho, para o dia todo. não A minha para. mãe é dona de casa. A minha mãe é dona de casa e ela... A mulher já se sente, quando ela vai falar que ela é dona de casa, ela já se sente mal. Então, assim, para com isso, né? Vamos nos respeitar. Se você precisa de 45 dias, eu preciso de 45 dias. Fala isso com muito orgulho. Sim, eu sou essa mulher e sou excepcional. Todas nós somos. E, então, assim, isso que a doutora Joyce, essa experiência que ela teve e que ainda está tendo, né? Sim, eu com 2 meses, né? A bebê com 2 meses, eu retornei ao escritório. E o que aconteceu? A gente conversou muito sobre isso. Ela estava com dificuldade com a Mariana, porque ela estava amamentando. E ela estava sofrendo tanto e ela não queria parar de amamentar. Não, eu não vou parar de amamentar, com medo do que as pessoas iam dizer. E ela mesma foi num processo que evoluiu, partiu dela e evoluiu dela. Ela chegou um momento que ela não precisou mais amamentar e que não tá nem aí com o que a sociedade vai pensar. Até porque quem conhece as dificuldades é ela e a Mariana. Exatamente. Ela tá vendo a necessidade da Mariana, ela na condição de mãe jamais vai deixar de priorizar as coisas da Mariana. Isso. Se ela achou que era tem aquele a ver momento... com ela e a Mariana. Aquilo era o momento delas. E ela, como guardiã da Mariana, não, agora é hora de eu parar. Exato. Quem sou eu para dizer alguma coisa? E o processo eu dela... recebi muitas críticas, né, no meu retorno ao escritório com a bebê de 2 meses. Exato. Então, assim, eu admiro mulheres que têm essa coragem de falar, não, aqui sociedade não dá pitaco na minha vida. Por quê? A Mariana não precisava de uma mãe amamentando ela até 2 anos de idade, 1 ano de idade. A Mariana precisa de uma mãe emocionalmente saudável, de uma mãe bem resolvida, de uma mãe que luta. Agora você falou tudo. E é o que ela precisa. Então, assim, o que a sociedade tem a ver com a sua vida, com a sua relação com o seu filho? Não tem nada a ver. A emoção saudável, ela tem muito peso, porque ela vai transmitir. Sim. Exato. O leite materno é importantíssimo, mas a mãe saudável é mais importante ainda, porque a mãe da Mariana vai ser para o resto da vida. A amamentação é um período. Por exemplo, eu acabei de ser vó. Agora fica a pergunta. Tem vó mais gata? Não, gente. Não, nós precisamos marcar mais esses encontrinhos, porque eu tô adorando. Verdade. Gente, o Miguel é a coisa mais linda. Eu já tinha dito para minha nora, eu falei, Andressa, se você achar que deve amamentar, amamente. Se você achar que não, sinta-se à vontade. Não aceite que a sociedade se imponha no seu relacionamento com seu filho. Se respeite, né? Se respeite acima de tudo. Mas foi tão fantástico. Ela decidiu amamentar. Ela fez curso online. No dia que eu fui ao hospital para visitar meu neto, assim que ele nasceu, lógico. Quem duvida disso, né? E ele nasceu de uma forma tão linda. Você viu lá? Gente, ele abre nasceu... precedente aí para esse comentário. Eu me emocionei de um jeito que as lágrimas muita gente, eu também. Abriu a bolha. Abriu a bolha, assim, e ele nasceu. Que coisa mais linda. Eu nunca E tinha chorou, visto. né? Ele nasceu em linda. grande estilo. Só Vida, podia né? ser meu neto. Não, ele nem nasceu, ele estreou, né? Ele estreou, verdade. Então, partiu dela. E ela, linda, amamentando o bebê dela. Ela vai amamentar no tempo dela. Ela está cuidando, tanto é assim, eles são lindinhos, porque ele ficou no hospital cuidando dela. Então, assim, eu acho que tá aí. A mulher se respeitar. Ela é uma menina, ela tem 18 anos, gente. Ela decidiu amamentar. Eu sou uma mulher de 42 anos, tive 3 filhos e me considero, de tudo que eu sou, o que eu sou melhor é como mãe. Eu não amamentei. Ai, que lindo. E não fez falta para mim esse relacionamento que eu tenho hoje com os meus filhos, que eu considero o maior bem que eu tenho na minha vida. Sem dúvidas, né? Os filhos são eu nosso me maior sinto bem. uma Família, mulher né? privilegiada. Eu não amamentei os meus filhos. Então, assim, é importante para algumas amamentar, para outras nem tanto. Mas tudo parte do autorrespeito, do autoconhecimento. O que de fato importa para mim? Tem importância o que a sociedade está pensando do meu filho?
Não sei, eu acho que não. Mas não é somente o amamentar, sabe? É tudo, é o cuidado com a criança. Eu, como, né, profissional, precisava abandonar a minha carreira para eu ser mãe. Exato. Eu consegui levar, Falar assim, conciliar vou dar um paralelo. É que a gente tá num regime ainda, não sei se eu posso usar essa palavra, regime, muito machista. Porque o homem, ele não deixa de ser pai porque ele vai trabalhar. Então, por que a mulher deixa de ser mãe porque ela vai trabalhar? Isso. Não faz sentido. Ô, Diana, e você essa abordagem aí é justamente porque o nosso bate-papo aqui envolve a advocacia, os nossos desafios, o que nós estamos passando. E nesse ponto é muito importante, porque parece que nós conquistamos tanto. E conquistamos alguma coisa assim. Sim. Gente, mas nós estamos tão distantes de um mundo ideal para nós mulheres. Falta tanto ainda. Você vê, somos julgadas pela roupa que vestimos, pelas palavras que falamos. Somos julgadas por ser mãe, somos julgadas por não ser mãe, porque se você é mãe e volta ao trabalho muito cedo, você é julgada. Sim. Se você não quer ser mãe, eu conheço mulheres excepcional que não querem ser mãe. Gente, também não conheço, importa. tem algumas amigas. Mas você sabe que eu admiro esse tipo de mulher. Em que sentido? Porque a gente vê crianças maltratadas, crianças de qualquer jeito, crianças que são surradas por mãe porque está desequilibrada emocionalmente. Exato, tem muito. E aí você diz assim, eu não quero ser mãe. Que bom que você sabe que você não quer. Não tem porque as consequências, consequências, né? Seria uma vocação. Não, as consequências de você pôr um filho no mundo é muito grande. É muito grande. Se essa mulher tem a capacidade de dizer assim, eu não quero ser mãe, eu já louvo ela. Por ela conseguir definir isso para a vida dela. Porque se respeita. Não, e quando ela decide ser mãe, ela não tá só com a vida dela, ela tem a vida de outra pessoa que tá em jogo. E essa outra pessoa pode crescer de qualquer jeito. Isso. E temos que ter responsabilidade, né? Eu já vi algumas coisas na área da infância e juventude de mães repugnar os filhos lá. Porque só me deu dor de cabeça, porque só me deu trabalho, porque só isso, porque isso, aquilo. E aí você olha o histórico lá atrás, né? Ela usava droga, a criança ficava chorando, o vizinho ficava com dó, ia lá, dava comida. E essa criança, ela cresceu assim. Então, a mãe não quer ter aquela responsabilidade. Então, quando ela diz assim, eu não quero ser mãe, eu acho incrível a mulher que consegue dizer isso. Porque a sociedade diz que a mulher tem que ser mãe. E ela que vai ter aquela responsabilidade depois. E essa responsabilidade é um prejuízo enorme para a sociedade depois também. Sim. Porque ele vai estar furtando a tua casa. Tem casos que dão certo? Tem muitos. Mas, infelizmente, é exceção. Eu sou realizada como mãe. Meu sonho... Matheus, te amo, filho. Eu também amo meus filhos. Vitor, Bruna, meu Eduardo. Deus. Beijinhos. Isso vai ter um monte de comentário. Como são doidas. Mas eu sou realizada. Então, era essa mensagem que nós gostaríamos de deixar nesse nosso bate-papo, que foi tão bom, que legal. Né? Queremos mais. E partindo desse princípio de que dá para ser advogada, ser mulher, ser mãe, ser dona de casa, ser o que você quiser ser. É aquela frase, né? O lugar da mulher é onde ela quiser. É verdade. Isso, perfeito, fantástico, arrematou. Então, nós agradecemos muito quem vai nos ouvir ainda, quem está nos ouvindo, e muito obrigada pela companhia. Agradeço muito vocês, foi maravilhoso demais. Eu também adorei, obrigada pelo convite. Diana, muito obrigada por estarem aqui comigo na minha casa. Obrigada, doutora. Eu costumo dizer, Joyce, que a Renilda só traz coisas boas pra mim. E agora ela acrescentou com você. Olha aí. Ai, que coisa mais maravilhosa. Só traz coisas boas, né? Só acrescenta. Digo mesmo, doutora. Agradeço muito a Deus também pelo privilégio de poder estar participando de um momento tão especial e que vai acrescentar na vida de muitas mulheres. Sim, gratidão é a palavra, né? É com essa palavra que eu encerro, né? Esse ano, nós já estamos em dezembro, né? Gratidão pelo ano, para mim, que foi desafiador, né? Com a maternidade, o meu lado profissional, a gratidão pela vida, porque nós estamos ainda no momento pandêmico, né? Pela vida dos meus filhos, da minha família, né? E esse ano, a minha palavra do encerramento do ano é gratidão. E gratidão por esse momento aqui. Nós, oportunidade de conhecer a Diana. Obrigada. Obrigada, doutora. É recíproco. Mas é isso. Não tem outra palavra mesmo. Por 2 anos super difíceis.
todo mundo teve que se reinventar. Sim. O judiciário se reinventou, nós como as mulheres, como as donas de casa, porque eu acho que eu nunca convivi tanto com meu marido, né? Aquela coisa. Eu também. E o melhor, superamos essa convivência. Teve muita gente que ficou pelo caminho. É verdade. Eu também estou vencendo. Foram muitos os desafios. E é isso. Obrigada, Renilda. Você Obrigada. é maravilhosa, você sabe disso. Obrigada a mesmo todos pelo vocês. convite. Um abraço. Beijo. Um abraço, beijo. E se você que participou aqui do nosso bate-papo, que esteve conosco, quiser deixar alguma sugestão de próximos temas, estamos abertos aí para conversar mais, discutirmos ideias. Vamos juntos, tá? Obrigada.